E aí pessoal, tudo jóia? Estamos aqui com mais um resumo do capítulo 4, dessa vez, que é o capítulo de Miller, certo? Do livro Leis da Psicologia Aplicada ao UX. Esse é o quarto vídeo do quarto capítulo, eu já fiz os três antes. Se você ainda não viu, pode dar uma olhada aqui, por aqui no canal, que você vai dar uma encontrada, beleza? Então, bora começar. Esse quarto capítulo, o nome dele é Miller, certo? E quem foi Miller? Miller foi um psicólogo da década de 50 que, em 1956, ele postou um trabalho sobre memória de curto prazo, certo? Ele era um aficionado por esse campo da psicologia e ele começou a perceber que quando as pessoas usavam memória de curto prazo e tentavam lembrar de palavras, de cores, de informações, já ele começou a perceber um padrão de que as pessoas lembravam geralmente de sete palavras, sete letras, sete cores, sete. E tinha uma variação de 7 mais 2 ou menos 2. Então, variava de 5 a 9. Mas, inclusive, o título do trabalho dele era 7, um número mágico. Inclusive, por muito tempo, as pessoas usaram o trabalho dele para justificar a limitação de informações ou de itens na interface, porque diziam que não, só pode ter 7, no máximo 7, um 9, mas a gente já se arriscando, algumas pessoas não entenderem, porque 7 é um número mágico. Mas esse estudo ele não fala muito bem sobre isso. O que Miller ele queria falar mais era sobre chunk. Chunk, traduzindo para o português assim, seria mais ou menos a habilidade de blocar informações, de agrupar, certo? Ele dá um exemplo muito bacana que é sobre o text wall ou parede de texto. Se você até pesquisar na internet aí, text wall, você vai ver que é um bloco de texto que é só texto. É aquele livro da Wikipedia, que é só aquele texto da Wikipedia, que é só texto assim, é cansativo de ler, sabe? E aí ele pega e dá um exemplo aqui, esse text wall, ele pega o mesmo texto e ele subdivide o texto. Ele pega, bota um título, bota um subtítulo, ele divide em parágrafos, porque assim se torna muito mais agradável de você absorver a informação. Inclusive, eu me dei ao luxo de fazer um exemplo aqui, ó. Se vocês podem ver, tem esse número aqui, 81998888000, certo? Esse número aqui, você consegue entender esse número aqui, só que se você fosse ler, você fosse copiar esse número, você ficaria, olha, subindo e descendo a vista para lembrar, hein? Porque aqui, inclusive, tem mais do que 7 números, então fica muito mais difícil de ler. Então, um exemplo muito bom é aqui, ó. Isso seria um exemplo de chunk, certo? Então, ele pega aqui e separa, ó, em 4 grupos. E assim fica muito mais fácil de ler. Por isso que, convencionalmente, os números eles são escritos dessa forma por causa do chunk. Porque assim facilita a compreensão das pessoas, certo? E para que serve o chunk? O chunk, ele tem várias funções. Uma função, por exemplo, seria desse textual, seria você mastigar para o usuário, ou você subdividir o usuário para tirar o peso das costas dele de ter que absorver uma grande informação, uma grande quantidade de informação de uma vez só. Então, você divide em parágrafos, ou subdivide, ou bota bordas, para mostrar ao usuário o seguinte: não, olha, calma, você não tem que absorver tudo de uma vez, começa aqui, lê, entende, lembra disso daqui, absorve, e depois você pode ir para o segundo passo, entendeu? Isso dá uma indicação visual por onde ele começar, isso facilita muito a absorção, o entendimento e a lembrança do que o usuário lembrou, o que ele viu, entendeu? Isso aumenta a capacidade. E também uma coisa muito importante do chunk, por que o chunk é tão importante? Porque ele diminui a carga cognitiva imposta no usuário. Então, a gente mastigando ou fazendo uma boa divisão
dessa informação, estou dando um textual, mas pode ser qualquer coisa. Digamos que você tenha um aplicativo e você tenha várias funcionalidades para mostrar a esse usuário. Então, subdivida essas informações, sabe? Porque isso vai tirar exatamente esse peso do usuário, vai diminuir a carga cognitiva dele. Deixa eu ver o que, é que tem mais aqui. Uma coisa que serve também é o chunk alinhado à hierarquia. Você pode, ele dá um exemplo também no livro, que é sobre blogs. Se você olhar um blog, qualquer que seja, geralmente tem uma notícia principal, até no jornal, tem uma notícia principal, com uma head bem grande, com imagem bem grande, com um resumo um pouco maior do que o normal, para mostrar que essa é a notícia principal, e do lado ou embaixo tem notícias menores, com imagens menores, com títulos menores, com textos menores. Isso vai ajudar o usuário a perceber, ok, isso daqui é uma coisa só, isso daqui são outras coisas, entendeu? Então, isso guia o usuário, entendeu? Isso tira também, de novo, a pressão cognitiva do usuário. Uma coisa também, isso serve também, seguindo o mesmo exemplo do blog, você fazendo essa agrupação, você consegue dizer, ok, esse título, esse texto, esse título, essa imagem e esse resumo são de uma notícia só, uma única notícia. E esses outros blocos aqui são de outras notícias. Então, é para isso que serve o chunk e você pode usar em várias coisas, certo? E como eu disse antes, o trabalho dele não era sobre dividir as coisas em 7, só limitar em 7. Inclusive, existe o exemplo de que se você for num blog também, ou no e-commerce, existem, digamos que tenha um blog sobre tenha saúde, futebol e comida. Então, a gente vai agrupar e você pode olhar que vai ter vários tópicos. Vai ter, digamos, esporte. Vai ter Corinthians e Flamengo, vai ter Brasileirão, Internacional, vai ter Champions League, entendeu? Isso vai passar muito mais do que 7. E ele diz que ele traz uma reflexão de que o mais importante é você agrupar bem visualmente as informações para a pessoa achar com mais precisão. E por que o do menu, esse exemplo do menu, você não precisa tanto do set? Porque o usuário ele não tem que lembrar de todas as categorias. Por exemplo, assim, a partir do momento que eu entro no blog e eu quero saber sobre o meu time, que inclusive é o esporte, eu vou lá e assim que eu acho o esporte, eu não preciso lembrar que esse blog fala sobre culinária, sobre uma receita de bobó de camarão. Então por isso que essa coisa do número 7 nem se aplica 100% dos casos. Inclusive, há estudos mais recentes que dizem que a carga cognitiva, o espaço que o ser humano tem na cabeça é menor do que 7. Mais ou menos entre 4 e 5, alguma coisa assim, se não me falha a memória, certo? Então, pessoal, é basicamente isso, o capítulo 4 sobre Miller. Eu tentei mudar o cenário que mesmo estava uma bagunça, mas é isso aí. Espero que vocês gostem e logo mais a gente tá terminando o livro, beleza? Valeu!